Um homem vem passando por momentos assustadores na casa dele. Em uma certa noite, ele estava em seu quarto, quando de repente começou a escutar alguns ruídos estranhos que pareciam estar vindo do banheiro. Intrigado com isso, ele decidiu ir até lá, e quando chegou lá, algo bizarro aconteceu. ¿Qué coño? Podemos ver que a cortina do banheiro se move e não leva muito tempo para ela cair. E o susto é tão grande que na mesma hora ele para de gravar. Em uma outra ocasião, ele escutou um choro muito estranho no quarto do filho dele. ¿Qué cojones? No hay nadie. Alguns dias depois, ele começou a escutar gritos pela casa, e isso deixou ele muito assustado. Escucha. Fer, se acaba de conectar. ¡Qué susto! Quando ele chegou na sala, percebeu que era a Alexa dele que estava gritando, com uma voz muito sinistra. E nesses gritos, ela dizia o seguinte: "Se aproxime da janela que eu quero te ver." E isso, com certeza, é muito estranho. Em uma outra noite, ele estava sozinho em casa assistindo TV. E de repente, começou a escutar algumas batidas na porta. E foi questão de tempo para perceber uma coisa muito sinistra. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? Míralo, míralo. ¿Hola? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida también. ¿Era eso, loco? ¿Qué coño era eso? No hay nada, tío. Uf, que puto susto, louco. Ele olha na direção da porta, e quando se aproxima, é possível ver o que parece ser um garoto que está do outro lado da porta. Ao ver isso, ele abre e procura, mas não encontra nada. E em uma outra filmagem que foi feita enquanto ele estava dormindo, uma coisa muito bizarra apareceu. Essa figura estranha aparece atrás dele, e assim que essa coisa se esconde, ele acaba acordando, como se estivesse acordando de um pesadelo. Antônio Zamúdio é um conhecido entusiasta do mundo paranormal. E em uma visita a um canal chamado Podcast Paranormal, ele contou um relato muito assustador. E a história começa assim. Um pequeno garoto de 11 anos chamado Augusto ganhou um boneco de um palhaço. E esse palhaço foi comprado em uma liquidação. Porém, desde quando esse palhaço entrou na casa deles, as coisas começaram a ficar estranhas. Eram objetos caindo sozinhos. E o mais bizarro de tudo é que o garoto acordava exatamente às 3 da manhã e ficava ali sentado, na frente da TV, na companhia do maldito palhaço. A mãe do garoto estava cansada de tudo. Então, escondida dele, ela pegou o palhaço, colocou em um saco de lixo e o jogou fora. E como se fosse uma maldição, depois de 3 dias, o boneco misteriosamente apareceu aos pés da cama de Augusto. Após esse ocorrido, a mãe decidiu pedir ajuda. Então Antônio Zamúdio, junto de sua equipe, foi até a casa e posicionou algumas câmeras.
E enquanto eles conversavam, nada de estranho aconteceu. Só que assim que o garoto foi se deitar, uma das câmeras gravou uma coisa muito bizarra. O boneco estava encostado em uma bicicleta, só que do nada ele se moveu rapidamente. E o mais bizarro disso é que quando eles foram procurar o boneco, encontraram ele, mais uma vez, aos pés da cama de Augusto. E isso sim é muito bizarro. Um casal vem presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E os dois acreditam que a raiz de todo mal é uma cadeira antiga que eles adquiriram há pouco tempo. Então, vendo isso, eles decidiram instalar algumas câmeras, e todas elas com sensor de movimento, pois qualquer coisa que passasse por ali seria detectada facilmente. Em um certo dia, eles estavam sentados na sala, quando de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. Primeiro, um livro se move em uma prateleira. E não sei se vocês notaram, mas antes do livro se mover, a câmera já havia detectado algum movimento naquela direção. E pelo que parece, o casal não percebe nada. Além do mais, foi um movimento bem sutil. Só que depois de algum tempo, uma cadeira se move sozinha. A cadeira se move sozinha e a mulher fica muito assustada. E nessa hora, a câmera aponta para o teto, como se alguma coisa tivesse passado por ali. Mas isso talvez tenha sido apenas coincidência. No entanto, em uma outra filmagem, muitas coisas estranhas aconteceram. E tudo foi registrado por essa mesma câmera. Na filmagem vemos que a cadeira de balanço começa a se mover, e depois é a vez de uma mesa, e até algumas almofadas são derrubadas de cima do sofá. E mesmo registrando tudo, o casal continua preocupado. E na tentativa de se livrar da cadeira, eles colocaram ela à venda, e até apareceu um comprador. Mas no entanto, até hoje, esse comprador não veio buscá-la. Um operador de máquina estava indo para casa, e no meio do caminho, enquanto estava dirigindo, ele decidiu fazer uma filmagem da lua, pois naquela noite a lua estava muito bonita. No entanto, um pouco mais à frente, uma coisa muito estranha aconteceu, e isso deixou ele muito apavorado. How big the moon is, it's really big. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Pesado mesmo, cara. É fazer 4 anos de cursinho e continuar zerando física. Mas você não precisa de 4 anos, não. Com 1 ano. Wait, there's nothing there. Enquanto ele estava dirigindo, ele sentiu um salavanco.
Então, muito assustado, ele parou o trator na mesma hora. Ele pensou que algo muito ruim poderia ter acontecido. Então, nesse momento, ele olha pela câmera de ré e vê uma pessoa caída. Só que quando ele olha para trás, já não encontra mais ninguém. E isso deixa ele muito confuso, pois toda vez que ele olha pelo visor da câmera, percebe que tem uma pessoa parada no meio da estrada. Então, assustado com isso, ele decide sair o mais rápido possível daquele local. No entanto, um pouco antes do vídeo acabar, uma coisa muito estranha pôde ser notada. Assim que ele olha para trás pela última vez, é possível ver que passa alguma coisa bem perto do trator. E quando ele percebe isso, ele sai dali o mais rápido possível. Ele até hoje não sabe dizer se passou por um evento sobrenatural ou se era uma pessoa mal intencionada tentando fazer alguma coisa com ele. Esse apicultor estava cuidando de suas abelhas, e era apenas um dia como outro qualquer. Mas não sabia ele que algo muito bizarro estava o observando. Essa filmagem foi compartilhada no YouTube pelo canal 10 Dark Adventure. E o que aconteceu foi exatamente isso. Enquanto o homem cuidava de suas abelhas, ele percebeu que nos limites de sua propriedade havia uma criatura escondida. Então ele pegou o celular e começou a gravar. E filmando, ele viu que era uma criatura com um par de chifres. E a princípio, o homem pensou que poderia ser uma cabra ou talvez um bode. No entanto, ao redor daquela propriedade, ninguém cria esses tipos de animais, e a fazenda mais próxima dele fica a alguns quilômetros de distância. Algumas pessoas acham que foi apenas um vídeo armado, enquanto outros acreditam na possibilidade de ser uma criatura desconhecida. Uma jovem se mudou para um apartamento junto com o seu noivo. E com o passar dos dias, ela começou a notar algumas coisas estranhas acontecendo. Primeiro eram ruídos estranhos, e depois foi evoluindo para objetos que se moviam sozinhos. E com o passar do tempo, em um certo dia, ela conseguiu fazer a sua primeira filmagem. Hey guys, it's 12 o'clock in the morning and I heard some weird noises. Jesus Christ, oh my God. Enquanto ela está ali filmando, é possível ver que alguns objetos aleatórios se movem em cima de uma pequena mesa que está ali do lado do sofá. No entanto, não para por aí. Sempre que ela escuta algum ruído, ela começa a filmar. E coisas começam a se mover e cair sem explicação. Okay, so I just gotta to turn the light on and there's still... Okay, and yeah, okay. Yeah, there's still weird shit happening. Okay, goodbye. Ela está procurando informações sobre esse apartamento, para saber detalhadamente se alguma coisa aconteceu ali no passado, e assim talvez encontrar uma explicação. Mas enquanto isso, ela constantemente continua presenciando coisas bizarras. Duas jovens estavam gravando em um parque de diversões que fica na praia de Santa Cruz, na Califórnia.
E pelo que parece, elas começaram a filmar após perceber uma coisa muito estranha. E na filmagem feita por elas, é possível ver algo bizarro em um dos brinquedos, que é conhecido como Double Shot. Okay, but the boardwalk closed like half an hour ago. This is scary. Where the fuck? Okay, I'm really bad at this. No one's on there, is there? Okay, I totally saw someone with their camera, but I couldn't see them. Can we go? Nesse horário, o parque já estava fechado e elas perceberam que nesse brinquedo havia uma coisa muito estranha. E o que deixa tudo ainda mais assustador é que, além do brinquedo estar funcionando fora do horário, é possível ver uma figura bizarra que aparentemente está em um dos assentos. Só que durante a filmagem é possível notar que essa figura desaparece. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas chegaram a dizer que o local onde isso foi gravado realmente possui uma energia muito estranha. E uma pessoa até chegou a comentar que, alguns anos atrás, uma pessoa se acidentou nesse brinquedo e acabou perdendo a vida após quebrar o pescoço. No entanto, pesquisando, não encontrei nenhuma notícia sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que foi gravado nesse brinquedo é uma coisa muito bizarra. A câmera de uma casa fez uma filmagem muito bizarra, e o que aparece é algo extremamente arrepiante. Essa filmagem foi feita por uma câmera de porta, e nela podemos ver o que parece ser uma sombra, que observa e logo depois se esconde. Para perceber o que foi gravado, a filmagem teve que ser colocada em câmera lenta, pois o que quer que seja aquela coisa se move muito rápido. Um outro detalhe é que depois que ela desaparece, é possível ver uma sombra passando atrás de um carro que está na frente da casa. Esse vídeo com certeza é muito bizarro, mas seria realmente um fantasma? Ou pode ter alguma outra explicação? Um policial presenciou algo muito bizarro em uma delegacia. Esse vídeo bizarro foi gravado em uma delegacia em Santiago, no Chile. Era uma noite de serviço, e um dos cabos da guarda começou a escutar alguns ruídos estranhos. E esses ruídos pareciam vir da área onde ficam as celas. Então ele decidiu ir até lá para fazer uma ronda. E enquanto inspecionava cela por cela, se deparou com uma delas se abrindo sozinha. E quando o guarda viu isso, ficou muito assustado. Mesmo que não apareça nada, só o fato da cela se abrir sozinha já é algo muito assustador. E qualquer pessoa na situação dele sairia correndo na mesma hora. Pare de perder dinheiro no AliExpress. Seguinte, eu já estou aqui no computador e eu vou te mostrar como conseguir o menor preço nos produtos que você quer comprar. O AliExpress é uma plataforma que tem os menores preços e o mundo inteiro compra lá. Porém, o pessoal perde dinheiro na hora de comprar porque não sabe fazer uma pesquisa. Dentro do AliExpress tem diversos vendedores que vendem o mesmo produto. E o certo para encontrar o menor preço seria olhar todos os vendedores um por um. Porém, isso iria demandar muito tempo e mesmo assim tu não iria conseguir encontrar todos os vendedores dentro da plataforma. Por isso que eu vou revelar para vocês essa ferramenta totalmente gratuita que ela vai fazer esse trabalho para vocês de encontrar o menor preço em qualquer produto que você queira comprar. Eu uso o AliAssist. Essa é uma extensão totalmente gratuita cadastrada na loja do Google Chrome.
Depois que vocês fizerem o download gratuitamente, em qualquer produto que vocês entrarem dentro do AliExpress, vai aparecer para vocês essa barra de ferramentas. Clicando em similares, ele vai separar os menores preços e também vai mostrar para vocês as avaliações. Ou seja, dessa forma tu vai garantir uma qualidade boa e também o menor preço. Além disso, tu vai conseguir fazer pesquisa de fornecedores através de outras plataformas do Brasil, por exemplo, no Mercado Livre. Se você estiver pesquisando algum produto no Mercado Livre, se você clicar com o botão direito e clicar em pesquisar por imagem, ele vai separar fornecedores desse produto lá do AliExpress, mostrando também os menores preços. Você pode utilizar essa ferramenta para comprar produtos para uso próprio, para garantir esse menor preço, ou até mesmo se você quiser importar e revender no Brasil, porque ele tem uma calculadora de precificação de preço, ou seja, vai conseguir calcular o preço de venda no Mercado Livre, Shopee, Facebook e OLX. Clica agora em Saiba Mais e faça o download gratuitamente para você utilizar todas essas ferramentas e também garantir sempre o menor preço no produto que você queira comprar. Deeply powered by AI, Filmora 15 understands your intent, dissolving the space between thought and action. When creativity and AI merge, every gap is gracefully bridged. With AI Extend, those almost moments find their perfect continuation. The shot keeps flying, and the energy never breaks. You stay in motion, and AI ensures every frame aligns with your vision. This is Wondershare Filmora, powered by AI. Edit as an expert. Essa filmagem foi gravada em uma propriedade particular, e na ocasião, o guarda avistou duas pessoas que estavam próximas ao portão. Então ele foi até lá para saber o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. E na filmagem vemos que ele faz sinal para que aquelas pessoas se afastem. E na intenção de intimidar, ele vai até a caminhonete e acende o farol. E é nessa hora que tudo fica muito estranho. Na primeira vez que o farol da caminhonete se acende, dá para ver que realmente tem duas pessoas paradas ali. E quando o segurança se aproxima, ainda dá para ver aquelas duas pessoas. Mas quando o farol se acende pela segunda vez, aquelas pessoas que estão ali simplesmente desaparecem. Bem, esse vídeo é muito estranho, mas é uma pena que quando as pessoas desaparecem, o vídeo acaba repentinamente, sem podermos saber se alguma outra coisa aconteceu depois daquilo. Esse cachorro está vendo um fantasma. Na filmagem feita por uma câmera de segurança, um cachorro está olhando para a rua. E no vídeo vemos que ele está incomodado com alguma coisa. Poderíamos pensar que seria apenas um gato, ou até mesmo uma pessoa passando naquele momento. Mas não leva muito tempo para essa coisa estranha aparecer na filmagem. O cachorro vê um par de pernas correndo na rua. E o bizarro disso é que realmente são apenas um par de pernas, que deixam um pequeno rastro para trás. O cachorro, quando vê aquilo, fica com os pelos arrepiados, deixando o vídeo ainda mais bizarro. Algumas pessoas acreditam que se trata realmente de um fantasma, enquanto outras pensam que é apenas uma falha da câmera. Mas você, o que acha? O que veremos agora é um vídeo misterioso que foi gravado em San Juan, na Argentina. A filmagem teria sido feita por uma câmera de segurança que monitora as ruas de San Juan.
E nessa filmagem, uma suposta bruxa faz um ritual e desaparece. Esse é meu cu. Ajá. ¿Qué fue? No, que sigamos cuando... Sigamos. Para que vean de que no... Na filmagem, uma mulher acende alguma coisa em sua mão e de repente uma fumaça começa a cobri-la. E do nada, ela desaparece na frente da câmera. O mais bizarro é que após essa mulher desaparecer, eles olham por outros ângulos, mas não encontram nem sinal dela. Ela simplesmente desapareceu em meio àquela fumaça. Um deles até chega a dizer que na hora que ela desaparece, a fumaça ganha um formato que se parece muito com uma caveira. Mas seria realmente bruxaria? Ou pode se tratar apenas de um truque? Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse vídeo. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like. Inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.